Quando você senta para assistir o Paulo Figueiredo Show, eu tenho um compromisso contigo. É só esse. É falar o que eu acho que é a verdade. Voz Patriota, o canal com os melhores cortes da direita. Vou falar sobre o Felipe Martins, eu vou fazer só um merchan de apoio hoje no final. Nós tivemos atualização sobre o caso dele, sobre as quais eu quero tratar aqui. Duas atualizações. A primeira veio através do excelente artigo de opinião da Mary O'Grady, que é uma ótima jornalista do Wall Street Journal, que disse: o Brasil penetrou o sistema de proteção de fronteira dos Estados Unidos? Interrogação. Foco na interrogação. Mary O'Grady talvez esteja vendida, esteja espalhando narrativa, está questionando. Ora, mas a jornalista da revista Oeste disse que é certeza. Por que interrogação? Por que não exclamação? No artigo, a Mary O'Grady levanta algumas das situações a quais nós já trouxemos aqui no programa, como a admissão pelo CBP de que eles erraram ao afirmar que o Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos em dezembro de 2022 e o fato do pseudo-juiz Alexandre de Moraes ter usado criminosamente esse registro falso para justificar a prisão preventiva ilegal do Felipe Martins. E, como o título da matéria diz, ela levanta também a possibilidade de ter havido uma infiltração no sistema do CBP americano. E é importante que ela levante essa possibilidade. Nós estamos falando do maior jornal dos Estados Unidos, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, e uma jornalista muito respeitada desse jornal, o que com toda certeza nos ajuda, porque aumenta a publicidade e, portanto, a pressão em cima do caso Felipe Martins. Veja, não é uma reportagem, mas é uma coluna de opinião, e eu volto a dizer, de uma excelente jornalista, e ela faz basicamente o que eu fiz na semana passada. Ela levanta uma hipótese. E é exatamente isso que fazem jornalistas responsáveis quando nós não sabemos o que aconteceu. Vejam, a própria Mary O'Grady diz o seguinte no artigo: o caso tem todas as características de uma infiltração estrangeira no CBP, mas o público só saberá a verdade quando descobrir quem acessou o sistema da agência, inseriu o nome do Sr. Martins com uma data de entrada na página de histórico de viagem do site e posteriormente criou o registro legal falso conhecido como I-94. Volto a dizer, novamente, o que deve ser feito, que foi o que eu fiz. Então, uma hipótese, ao mesmo tempo em que adverte o público de que ninguém sabe ainda qual é a verdade, porque não se sabe quem colocou a informação sobre a entrada do Felipe Martins no sistema do CBP, em primeiro lugar, e nem porque demorou-se tanto tempo para corrigir essa informação. E essa hipótese que ela levantou é importantíssima. Se houver infiltração, isso precisa ser investigado e descoberto como está sendo feito. E eu sempre deixo isso muito claro. Olha, eu não sei o que houve, mas pode ter sido fraude dolosa ou pode não ter sido. Fraude houve. Mas alguém pode afirmar com certeza, alguém tem alguma evidência física para provar que houve fraude dolosa? Não. E por isso que a Mary O'Grady estabelece uma pergunta. E com essa simples constatação, os advogados fracos e chiliquentos me acusaram de levantar uma tese para que o Alexandre a encampasse. E essas pessoas ficaram repetindo isso incessantemente, né? Algo que não se sabe se é ou não verdadeiro, tentando convencer a você, no público, que com toda certeza houve fraude dolosa nesse caso, como se a investigação já tivesse sido concluída. Aliás, hoje estava o advogado da Flávia Magalhães tirando uma foto lá no Eisenhower, no prédio anexo da Casa Branca, dizendo: o FBI já está no caso. Eu não sei, eu não tenho como confirmar, eu não recebi nenhuma informação. Tomara que esteja para que nós tenhamos mais informações. Eu não tenho como confirmar o que ele está dizendo. Você está questionando o que o cara disse? Não, eu estou dizendo que eu não tenho como confirmar, eu não posso ser a fonte desse troço. Seria muito bom se a mulher da Globo News, a véia baranga aí que eu citei agora há pouco, que aliás me falaram que tem ligado, eu devia estar botado na pauta, hein, João? Ligações com o Partido Comunista Chinês, era garota propaganda da Huawei, etc, etc. Seria muito bom se ela falasse: olha, eu não sei, eu ouvi essa história, mas não sei se é verdadeira. Tive uma colega que me disse isso. Mas não, as pessoas afirmam as coisas de forma categórica. E me acusam de levantar a bola para o Alexandre cortar. Mas no final das contas, eles deram de novo com a cara na parede.
Porque a tese encampada, no fim das contas, pelo Alexandre, não foi a do Paulo Figueiredo, mas foi a deles. De que houve, sim, fraude dolosa. Só que na versão esquizofrênica da Polícia Federal, aparentemente a fraude foi liderada pelo Felipe Martins. E eu vejo essa reportagem em todos os jornais, vocês devem ter acompanhado. PF diz ao STF que Felipe Martins simulou a entrada nos Estados Unidos e pede inquérito. Então, vejam, não foi a versão do Paulo Figueiredo. Opa, tem culpa eu? Pergunta que eu falo aqui, a pergunta que eu faço aqui a você no chat é: tem culpa eu? Porque a versão, depois de muito dizerem que o Moraes ia adotar a minha narrativa, eu queria ter esse poder, né? Porra, o Paulo Figueiredo publica algum negócio, porra, o Moraes adota a narrativa, muda julgamento do STF. Você pode ter certeza que se isso acontecesse, tava todo mundo livre e eu não seria um dos acusados. Mas a versão que eles adotaram foi a hipótese levantada por quem estava me criticando. De que houve fraude, sim, mas que houve fraude pelo Felipe Martins. Vejam como essa discussão é uma discussão absolutamente imbecil de achar que um comentário feito por mim, que aliás teve 10 vezes mais repercussão justamente por causa do Dr. Chilique e dos seus comentários difamatórios, principalmente na Auriverde, mas imaginar que um comentário feito por um jornalista pudesse atrapalhar a tese da defesa. E um picareta levantar esse tipo de coisa, eu já acho normal, picareta é picareta. Mas alguém acreditar nisso tem que ser muito intelectualmente limitado. Porque é óbvio que o Alexandre vai fazer o que ele quer fazer, o que ele quiser fazer. E é óbvio que todo o centro da nossa discussão deveria ser em deixar claro, independente de qual foi a causa, que pode ser que nós nunca saibamos, a motivação para a prisão do Felipe Martins é completamente estapafúrdia e ilegal. Esse é o foco. E agora nós estamos com essa situação, onde uma investigação da Polícia Federal serve para tentar provar que o Felipe Martins fraudou a própria entrada nos Estados Unidos para que ele fosse preso com base na invenção dele mesmo meses depois. É um negócio tão sem pé nem cabeça, tão retardado, que eu acho que nem a militância de esquerda vai conseguir defender essa tese. E olha que eles são especialistas em defender teses retardadas. E não que eles se importem com a verdade, né? Porque assim como alguns que dizem do nosso lado, o que eles mais querem, o importante é espalhar uma narrativa. Mas a história de que o cara fraudou um documento para que ele próprio fosse preso é muito insana. É um nível de maluquice completa que eu acho que só pode ser uma técnica psicológica de estimulação contraditória, alguma coisa do tipo. É uma técnica de gaslighting, né? Pelo amor de Deus! Vejam o grau de imbecilidade do que foi levantado. Como se Alexandre de Moraes precisasse de um comentário sobre uma possibilidade levantado pelo Paulo Figueiredo, que foi a mesma coisa que fez a Mary Grady. Ah, não, isso agora vai mudar todo o caso. Porra. E tudo bem. O cara quer ser candidato a senador pelo estado do Paraná, advogado nas horas vagas e tal. Mas alguns assuntos, eu não quero me deter muito mais sobre esse tema, mas alguns assuntos, eu acho que a gente precisa ter uma reunião aqui na cozinha de casa. Porque algumas pessoas, não em relação a ele propriamente dito, mas em relação ao público. Porque muita gente não entendeu aqui até agora, a audiência cresceu muito, agora nós estamos com 50 mil pessoas nos assistindo, mesmo não transmitindo mais o programa pelo fio diário, uma audiência enorme, mas às vezes quando cresce a audiência as pessoas não sabem quem eu sou, não entendem o que eu faço. E eu reforço aqui a vocês que o meu único compromisso, quando você senta para assistir o Paulo Figueiredo Show, eu tenho um
compromisso contigo. É só esse. É falar o que eu acho que é a verdade. Existe uma verdade objetiva, ela tá lá, é uma verdade, e eu procuro chegar a essa verdade. O que eu te falo é a melhor representação que eu tenho apenas da verdade. Então, eu não tenho absolutamente nenhum compromisso em deixar de falar sobre um assunto ou falar apenas uma versão com o intuito de espalhar ou propagar uma narrativa. Eu não farei isso nunca. Você quer isso, tem várias outras ótimas pessoas fazendo isso. E a esquerda faz exatamente isso na Globo News, e foi contra isso que eu me insurgi, e é por isso que eu faço o que eu faço. Então, eu, muito menos, nunca, esse é o meu compromisso com você, eu vou comentar algo que eu acho que seja falso para espalhar uma ideia falsa, como me acusou de fazer o Dr. Chilique. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Voz Patriota. Isso ajuda o nosso trabalho e vai levar o conteúdo para mais pessoas.